Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, meus queridos, olá, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui para compartilhar com você mais uma palavra da parte de Deus. Quero abençoar a sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que nós possamos desfrutar dessa palavra de Deus que é maravilhosa para as nossas vidas. Que Deus possa falar firmemente no seu coração, que o Espírito Santo possa te falar através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos que estão inscritos no canal, todos vocês que estão curtindo os nossos vídeos, estão deixando o seu joinha, estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, o versículo 35 e o versículo 36 da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e o versículo 36. E também vamos ler o versículo 1 do capítulo 11, para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tendes grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Agora vamos para o versículo 1 do capítulo 11, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, você que está aí acompanhando esse vídeo, assistindo esta mensagem, eu quero tratar de três coisas muito importantes aqui para a sua vida. Mas antes de nós tratarmos dessas três coisas, deixa eu só compartilhar com você o tema da nossa reflexão. O tema da nossa mensagem hoje é CPF. Isso mesmo que você ouviu. O tema da nossa reflexão é CPF. Mas tenha calma, fique tranquilo. Não estamos falando de cadastro de pessoas físicas, no caso do seu documento, não é isso. Nós vamos falar de confiança, de paciência e de fé. Então nós vamos falar dessas três coisas. E por isso o título é CPF, né? A abreviatura, né? A sigla de C de confiança, P de paciência e F de fé. Então CPF, tá bom? Vamos lá em nome de Jesus. Queridos, Deus é um Deus soberano, um Deus grande, um Deus todo-poderoso. E nós sabemos que todas as coisas partem de Deus, estão nas mãos de Deus, que Ele é Senhor dos céus e da terra, que Ele é todo-poderoso. E nós o reconhecemos como Deus. E entregamos ao Senhor o controle, o domínio, a direção das nossas vidas. Muitos de nós já fizemos isso. Mas tem algo tremendo que nós precisamos compartilhar, que nós precisamos entender da parte de Deus. E esse algo tremendo que eu quero compartilhar com você é justamente essas três coisas que nós vamos aqui citar. Bem breve para você, vai ser rápido. Então eu quero falar logo um pouco acerca de paciência. Nós lemos no texto que Paulo escreve sobre a questão de não rejeitar a paciência. E eu fiz questão de ler o versículo 1 do capítulo 11, porque ali vai falar sobre a fé. É o complemento das três coisas, né? Do qual está dentro do texto que nós lemos, do Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36, e Hebreus 11, no versículo 1. Mas primeiro vamos falar da confiança, né? Confiança, paciência e fé. Confiança, o que é a confiança? Confiança é saber que o Senhor, Ele fará aquilo que Ele disse que faria. Então, confiar é saber que o Senhor vai fazer. Confiar é ter aquela convicção que o Senhor vai fazer o que Ele disse que faria. Porém, o Senhor vai fazer no tempo dEle, o Senhor vai fazer na vontade dEle, o Senhor vai fazer do jeito dEle. É aqui onde está o grande e talvez o maior problema de muitas pessoas. É que eles até confiam no Senhor, têm essa confiança no Senhor. Mas eles confiam no Senhor a ponto de fazer do jeito deles. Lá no Salmos 37, no versículo 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Então muitas vezes o erro está aqui.
até entregamos para que o Senhor faça, mas queremos que o Senhor faça do nosso jeito, não do jeito dele. Queremos que o Senhor faça no nosso tempo e não no tempo dele. Queremos que o Senhor faça na nossa vontade e não na vontade dele. Aqui está o grande erro. Então, querido, há um tempo para Deus fazer. Há um jeito de Deus fazer. Há um tempo de Deus fazer. E há também uma vontade para Deus fazer. Você está me entendendo? Então, como que acontece isso na nossa vida? De que forma nós podemos receber essa dádiva, essa bênção de Deus? Confiando no Senhor, sabendo que Ele vai fazer, mas dentro do tempo, dentro da sua vontade e do seu jeito. Então tudo pode estar acontecendo errado hoje, mas amanhã pode dar certo, porque o tempo de Deus pode ser o amanhã. Então tudo está errado hoje, mas amanhã dará certo. Então o que acontece? Acontece que a gente quer no nosso tempo. Então se as coisas estão dando errada hoje, confia, continue confiando, porque amanhã dará certo. Se as portas estão fechadas hoje, continue confiando, porque amanhã se abrirá. Se a cura não veio hoje, amanhã virá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então vai vir, mas você tem que continuar confiando no Senhor, esperando que o Senhor faça do seu jeito, no seu tempo e também na sua vontade. Então sempre que você rejeita a confiança, você perde o galardão. Quando você rejeita a confiança, você perde a recompensa, o cumprimento da promessa na sua vida. Veja que Paulo começa dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela vai trazer para vós grande e avultoso galardão. Ou seja, na medida em que você mantém a confiança, a probabilidade, a certeza de que você será galardoado, recompensado, que a promessa de Deus cumprirá na sua vida, é muito grande. Então não rejeite a confiança, porque quando você rejeita a confiança, você perde o galardão. Quando você rejeita a confiança, você perde a recompensa, você perde a promessa, você perde a bênção. Então é assim, o choro pode até durar uma noite, mas a noite vai passar, e logo mais amanhã vem o amanhecer, e a alegria vai vir ao amanhecer, porque junto com a alegria vai vir o quê? Vai vir o cumprimento, a concretização do que Deus falou na sua palavra para a sua vida, o que Deus vai fazer. Então fica com essa primeira parte. Primeiro, confia no Senhor. Entrega e confia, porque o Senhor fará. Mas entenda uma coisa, o Senhor vai fazer no tempo dele, dentro do jeito dele, dentro da vontade dele. Você está me entendendo? Então é assim, se tudo estiver dando errado hoje, fica confiando, porque amanhã vai dar certo. Se as portas estão fechadas hoje, confia no Senhor, amanhã a porta se abrirá. E se você está doente hoje, a enfermidade hoje, a cura não veio hoje, a cura virá amanhã. Porque o choro pode durar a noite amanhã, mas a alegria vem pelo amanhã, porque junto com o amanhã vem a vitória do Senhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Então agradeça a Deus pelas portas que o Senhor fechou hoje. Agradeça a Deus pelo que Ele não fez hoje, mas porque Ele vai fazer amanhã naquilo que está na sua vontade. Então eu queria deixar este conselho para você: não rejeite a confiança, porque quando você rejeita a confiança, você está perdendo o galardão, você está perdendo a recompensa, você está deixando de viver e desfrutar da promessa de Deus. Você está me entendendo até aqui? Louvado seja Deus. Então faça como o salmista ali do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará para a glória do seu nome e para o bem do seu servo, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você sobre a questão do CPF, confiança, paciência e fé, é justamente da paciência. Mas o que é a paciência? A paciência é uma capacidade de você saber esperar e nunca desistir. Então vamos ficar com essa definição de paciência. O que é paciência? Paciência é uma capacidade de saber esperar sem nunca desistir.
Então é isso que nós precisamos ter. É essa paciência que nós precisamos ter. Por quê? Porque a paciência, ela é o quê? Ela é uma virtude. Olha só que interessante. A paciência, ela é uma virtude que nos impede de agir precipitadamente. Olha que coisa. Olha que maravilha. Paciência é uma virtude que nos impede de agir, de tomar atitudes precipitadas, de agirmos precipitadamente. Daí a importância de você manter a paciência, de você não perder a paciência, de você continuar pacientemente. Você está me entendendo? Então a paciência é muito importante. Olha o que o Salmos 40 vai dizer. Ele vai dizer assim, Salmos 40, deixa eu me trazer aqui a memória. Salmos 40 vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e atendeu as minhas orações. Olha que maravilha! Olha só como é bom a gente ser paciente. E que a paciência é essa virtude que impede da gente agir precipitadamente. E por não manter essa paciência, a Bíblia fala de uma história de Sara. Veja o que diz ali a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor dá uma promessa para Abrão e diz para Abrão, consequentemente para Sara, que Abrão seria pai de uma grande nação por intermédio de um filho da promessa que seria o Isaac. Deus dá a promessa para Abraão que ele ia ter um filho com Sara. Sara era estéril, não tinha filhos com Abraão. E Deus promete para Abraão e para Sarai que eles iriam ter um filho. Só que o tempo se passou, demorou o cumprimento da promessa, porque como você viu, eu falei, tem um tempo, existe a vontade, o tempo e o jeito de Deus fazer. E estava demorando o cumprimento dessa promessa. E Sara ficou impaciente, olha onde entra a paciência. E Sara, ela ficou impaciente. E na impaciência, Sara, ela agiu precipitadamente, não esperando o cumprimento da promessa. O que Sara fez? Sara deu a sua serva para se deitar como mulher de Abrão. E ali gerou um filho, o Ismael. Então, olha como é perigoso a gente perder a paciência. Como é perigoso nós não guardarmos a paciência, não sermos pacientes. Por isso Paulo vai dizer que nós devemos ser pacientes, esperar com paciência. Ali o salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor. Porque a paciência é essa virtude que vai impedir que a gente haja precipitadamente e façam aquilo que está contra a vontade de Deus, que é contra o plano de Deus. Então seja paciente, mantenha a paciência. Porque assim quanto mais você tiver paciência, menos você vai errar. É isso. Sara não foi paciente, errou, se precipitou. Nós vimos que quando Deus tira o Israel, que era cativo ali no Egito, e por mão de Moisés, o Senhor tira o Israel ali e promete levar para uma terra prometida, Canaã, terra que manava leite e mel. Mas a Bíblia vai dizer que os de 21 anos para cima daquela geração que saiu do cativeiro do Egito, eles não herdaram a promessa, porque eles não tiveram paciência, porque eles murmuraram, porque eles murmuraram contra Deus. Porque eles reclamaram, porque eles murmuraram e diziam, mas antes tivesse ficado no Egito do que morrer no deserto. Então eles não tiveram paciência, e porque não foram pacientes, eles se precipitaram na murmuração e não entraram na terra prometida, não herdaram a promessa. Então a paciência ela é importante nas nossas vidas. Não perca a paciência. Mas Deus prometeu, já faz algum tempo. Sim, mantenha na confiança e se mantenha paciente, porque Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele tem o tempo dele, Ele tem o jeito dele e Ele tem a vontade dele de fazer. Nós só temos que nos submeter a tudo isso, para que essa promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas. Então o mesmo Moisés que tirou Israel o mesmo Moisés que tirou Israel como libertador ali do Egito para levar para a Terra Prometida, ele também deixou de entrar na Terra Prometida. Por quê? Simplesmente porque ele ficou impaciente, ele perdeu a paciência. Porque Deus manda ele simplesmente tocar na rocha para tirar água para o povo todo fazendo aquela pressão, e ele ficou com raiva e ficou impaciente e feriu a rocha. E não foi isso que Deus disse. Deus disse, porque tu feriste a rocha e não fizeste conforme o que eu te mandei, tu vais ver, mas não vai entrar na Terra Prometida. Então a impaciência leva a gente à precipitação, e essa precipitação compromete a nossa promessa,
compromete o nosso galardão, compromete as nossas bênçãos, a nossa vitória, o nosso milagre. Então mantenha-se na paciência, porque assim você vai, sim, desfrutar da bênção de Deus. Eu quero encerrar com o último exemplo aqui nessa questão da paciência. Lembra de Saul? Saul era um rei. E ali o profeta Samuel saiu e prometeu que voltaria em 7 dias. Porque estava no prazo de 7 dias, Samuel não tinha chegado. O próprio Saul pegou, foi oferecer sacrifício, foi queimar o local de sacrifício. E aí ele fez uma grande bobagem na sua vida. E daí ele fez uma grande loucura na sua vida. Ele se comportou com uma grande precipitação, não soube esperar o profeta. Quando ele termina de executar o que não era para executar, que era a oferta, que era oferecer o sacrifício, chega o profeta. E ali ele perdeu tudo. Então tenha paciência, porque a paciência nada mais é do que uma capacidade de você saber esperar. Então se você for paciente, você vai ver o agir de Deus, porque a paciência é uma virtude. Essa virtude ela vai impedir de você agir precipitadamente. Glória a Deus. Você está entendendo, amém? Então vamos continuar. Nós falamos de CPF. Agora nós citamos C, confiança, P, paciência. Agora vamos falar do F, que é a fé. Eu quero concluir a nossa reflexão dessa mensagem que traz por tema CPF, justamente falando do que a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1 que nós lemos, vai falar. Primeiro vai dizer que a fé é um fundamento, fé é uma certeza das coisas que não se vê. Então é a convicção daquilo que nós esperamos, ou seja, o que nós não temos ainda, iremos ter. Lembra que eu falei? Se tudo estiver errado hoje, amanhã vai dar certo, quando eu falei na confiança, isso age por meio da fé. Não está dando certo hoje, mas a minha fé diz que amanhã vai dar certo. A minha confiança diz que amanhã vai dar certo. Não está dando certo hoje, então a minha paciência vai aguardar que dê certo amanhã. Então tudo isso parte da fé que nós precisamos ter no nosso coração. Então a fé é esse fundamento. Fé para quê? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um fundamento na nossa vida que vai agradar a Deus. Você já imaginou você viver para agradar alguém? Você já imaginou você viver para agradar? Por exemplo, você é um funcionário e você agrada o seu patrão em tudo que você faz. Ou seu patrão ele se agrada de você. Você sabe o que significa? Que você vai ser promovido. Que toda vida que tiver uma oportunidade, esse patrão ele vai sim abençoar você. Ele vai sim escolher você. Ele vai promover você. Ele vai exaltar você na sua empresa. Por quê? Porque você o agrada. Com Deus é muito mais que isso, não há comparação. Então a fé é esse fundamento que nos faz agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé para agradar a Deus, a esse Deus Todo-Poderoso. Porque sem fé é impossível que a gente o agrade. Por mais que você se esforce, por mais que você faça sacrifício, jejum, por mais que você ore, por mais que você pode fazer qualquer coisa, dar esmola, fazer o que você puder fazer. Se não tiver o fundamento da fé, não vai agradar a Deus. Então tudo seja feito por fé, para que você possa agradar a Deus em todas as coisas. Então a fé é justamente para isso, para agradar a Deus. Mas a fé também é para você alcançar a graça. Olha que coisa tremenda. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então essa fé é o que nos conduz a esta graça. Esta graça que nos salva da condenação em Cristo Jesus. Então a fé é para agradarmos a Deus. A fé é para alcançarmos a graça e sermos salvos, livres da condenação. Então a importância da fé na sua vida. Então a fé também é para andarmos, nos comportarmos e caminharmos como justo, porque a Bíblia vai dizer que o justo ele anda por fé. Então a fé ela é para agradar a Deus. A fé é para nos conduzir à graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé também é para que nós possamos andar como justos nessa terra. Mas para concluir acerca da fé, eu quero dizer que a fé também é para nós tornarmos possíveis, aleluias, o impossível. Então a fé diz isso, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então a fé é justamente essa coisa, este poder, essa maravilha de Deus que vai tornar possível na minha vida, na sua vida, aquilo que até então é impossível para nós. Então a fé ela opera e ela faz essas coisas. Então olha que maravilha. Então guarde essa mensagem no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração.
Imagine só que confiança, paciência e fé são 3 coisas indispensáveis na sua vida. Então aqui eu queria deixar com você esta mensagem, que traz por tema CPF. Não cadastre pessoas físicas, como eu já falei, mas confiança, paciência e fé. Então o que Paulo vai dizer? Não rejeite a sua confiança. O que Paulo vai dizer? Mantenha a sua paciência. E o que ele vai dizer? Nunca perca a sua fé. Glória a Deus. Então eu quero encerrar com esses 3 conselhos. Não rejeite a sua confiança, mantenha a sua fé e nunca mantenha a sua paciência e nunca perca a sua fé. Tá bom? Não rejeite a sua confiança, mantenha a sua paciência e nunca deixe a sua fé. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, que essa palavra fique no seu coração. Paciência, confiança, paciência e fé no seu coração, para você prosseguir firme e ser abençoado em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, que Deus abençoe sua vida, glória a Deus.